Fala, berrecas! Hoje estamos aqui na Madalena Cafeteria com o nosso amigo Raoni. Essa semana começaremos um novo quadro no canal, que é o Café com os Berrecas. E toda semana o convidado irá ganhar uma cortesia oferecida pela Madalena Cafeteria. Raoni, muito obrigado por ter aceitado essa parceria aí. Valeu, Raoni. Valeu. Vamos. E explica um pouquinho pro pessoal aí que sua cafeteria tem, onde fica localizada e tal. A gente está à disposição, nós estamos na Rua Floriano Peixoto, número 628, aqui em Assis. E trabalhamos com diversos tipos de cafés e toda semana a gente vai estar apresentando um modelo diferente, um tipo diferente. Para quem gosta, são várias variedades. Hoje vai ser o quadro, aí eu vou pedir para as meninas trazer, é o quadrinho na hora, na mesa, bem gostoso. E é isso, estamos à disposição, o que precisarem, estamos de porta aberta. Muito beleza, então. Hoje estamos aqui com o nosso amigo, Dr. Germano, para falar sobre poder, religião e religiosidade. Um papo bacana, com bastante informação útil e trazendo aí esse perpasse entre a história e indiretamente também com a psicologia, né? Perfeito. Germano, por favor, faça as honras, se apresente aí. Salve Luciano, salve Lucas. Eu sou Germano Miguel Fávero Esteves. Não sou natural aqui de Assis, sou natural de Piraju, uma cidadezinha aqui perto de Assis, a 130 quilômetros. E eu sou formado, né? Eu fiz minha formação em História aqui na Unesp de Assis, sou formado também em Direito, né? Fiz meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado pela Unesp de Assis, com um período sanduíche na Universidade de Barcelona. E também sou especialista em Direito Ambiental e Urbanístico, né? E leciono na Unesp, no Colégio Objetivo e na Unip de Assis, agora. No Direito na Ciência Biológica. Então, para começar, Germano, qual que é a diferença entre religião e religiosidade? Lucas, essa é uma pergunta bem profunda, né? A gente vai tentar margear e tatear aqui o assunto, mas, de fato, numa explicação mais direta, a religião seria a percepção religiosa de uma instituição, né? Digamos assim, então a religião católica, a religião cristã ortodoxa, o Islã, né, o judaísmo, o budismo, e sempre que a gente fala de religiosidade, a gente está falando de uma estrutura mais fluida, né, de uma estrutura ou individual ou em grupos. Por exemplo, eu posso ser um cristão, né, e sendo um cristão eu não deveria, de fato, fugir à religiosidade cristã, aquilo que está escrito nos livros, né, os dogmas, as leis. Mas, de fato, quando a gente está falando de religiosidade, a gente está falando de um sentimento mais profundo, aquele que extravasa a própria religião. Então, um exemplo que a gente pode dar aqui, que a gente estava até conversando sobre, é um católico, um cristão católico, e é uma bezedeira, né? Isso é um traço da religiosidade. Então, ela escapa, por exemplo, ao dogma, ela escapa à instituição mais fechada, ela é fluida, ela pode pertencer a um grupo, de fato, ou à religiosidade de cada pessoa, né? Então, religião, a gente fala em instituição, religiosidade, a gente fala de um sentimento religioso, que ultrapassa os limites, de fato, da própria religião, daquele próprio dogmatismo de dentro da religião. Seguindo nesse contexto de religião, a gente queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente, nos dias atuais, qual que é a relação de poder e religião? É uma ótima questão essa, Luciano, para a gente debater, porque e temos que fazer, de fato, uma volta à história para tentar entender esse construto, essa ligação entre religião e poder, que, de fato, se a gente for analisar a história, a religião sempre esteve atrelada ao poder, né? Não é de hoje, não é um fenômeno contemporâneo, né? Se a gente olhar na Grécia Antiga, o que a gente convenciona chamar de mitos gregos, né? A camada, a elite grega sempre esteve muito ligada à religião, de fato isso acontece na Grécia Antiga. Quando a gente pula para Roma Antiga, por exemplo, ou se a gente quiser fazer uma análise sobre o Egito Antigo, a gente vai ver o Egito Antigo como um estado teocrático, né, onde o faraó era um representante de Deus na terra, ou o próprio Deus na terra. Na Roma Antiga também a religião é intimamente ligada ao poder, principalmente no poder na Roma Imperial, que vai vir de 27 a.C. a 476 depois de Cristo, aí nas balizas mais tradicionais da historiografia. E hoje, né, perpassando, aliás, pela formação do cristianismo na Idade Antiga e na Idade Média, a gente vê que os monarcas, durante a época moderna, se alicerçaram em cima da religião,
que a gente convenciona chamar de antigo regime, né? Então, poder monárquico ligado ao poder eclesiástico. E esse fenômeno que muitos pesquisadores do século XIX disseram que ia acabar, de fato, que a religião ia se desgrudar do poder, hoje a gente vê a religião intimamente ligada ao poder, né? Intimamente ligada às esferas de poder. E religiosos migrando, de fato, para o campo político, que é um campo também do poder. Não só o campo religioso é um campo do poder, mas o campo político também é. E a partir do momento que você faz aliança entre o poder religioso e o poder político, isso causa, de fato, uma soma de poderes, digamos assim, né? Onde você consegue controlar as altas esferas legislativas, administrativas, no caso do executivo, e aí no judiciário, né, tratando-se de um Estado, entre aspas, religioso, e também as esferas eclesiásticas. É importante a gente tentar entender também o fenômeno da religião ligada ao poder no Brasil, porque nossa Constituição de 88 prega um Estado laico, mas de fato esse Estado laico não é tão visto, né, dentro das esferas administrativas ou de fato das esferas do próprio Estado laico. Meio que é um véu que se coloca sobre essa questão, mas a gente vê que de fato o Estado não é tão laico assim como ele deveria ser, né? Como a Constituição prega e como a Constituição nos mostra que de fato o Estado não deveria assumir um viés religioso, nem uma doutrina religiosa, nem de fato nada, né? O Estado deveria respeitar todas as manifestações religiosas igualmente. De fato é isso. Então o poder e a religião, desde a antiguidade até hoje em dia, até nos dias atuais, andam extremamente imbricados, extremamente juntas, né? E a gente às vezes não sabe distinguir, se a gente for pegar, por exemplo, em alguns países como a Arábia Saudita, enfim, e países do Oriente também, a gente não consegue distinguir onde começa a religião e onde termina a religião e começa o poder. E onde termina esse poder, enfim. É tudo muito misturado, muito imbricado. O que não devia ser, né? Nos tempos que vivemos hoje. Chegou a cortesia. Maravilha. Agora chegou o cafezinho. Cafezinho, maravilha. Como que é o nome desse produto? Aqui é o café coado. Café coado? Tradicional. Tem alguma especificação? Tem uma especificação. Só o café coado mesmo, tem a dose com também. Se você quiser, Ele é feito individualmente aí. Bacana. Bacana. Olha só. Estamos ficando especial. Eu agradeço o convite, viu? Olha. Aquele ar de café da fazenda, assim, né? Total. Eu que vim de Pirajuda, digamos, de uma cidadezinha de 30 mil habitantes, hoje em dia, estou me sentindo em casa. Ficamos felizes em saber. Que ótimo. Você é o primeiro, sabia? Que ótimo, olha. Muito obrigado. Vou pegar aqui, né? Vou ensinar ele aqui. Você me deixou encanado. Por quê? O que aconteceu? Porque ele falou assim, Lucas, você toma café com açúcar ainda? Eu fiquei encanado com você, como assim? Falei, isso é melhor. Mas de fato, pra você saber o sabor do café, apreciar o café, você não pode tomar com açúcar. Eu trabalhava na Fuente aqui em Assis, e aí uma colega minha que trabalhava comigo, a gente tomava de 1 em 1 hora, saía café delícia. e era 2 xicrinhas com um tanto de açúcar pra você adoçar o café, açúcar pra caramba. E aí a gente tomava café, aí ela virou pra mim e falou assim, menino, você trabalha o dia inteiro sentado, e aí você toma café com açúcar, olha o tanto de açúcar que você consome. E café não se toma com açúcar. Não, café mesmo. você tem que tomar puro pra sentir o gosto da cafeína. Da cafeína. Na verdade, o gosto do grão, né? Essa é a ideia do café. Não sou apreciador de café, enfim. Eu também Ainda, né? Não, apreciador assim, né? Mas ainda. Não, um várias... sommelier de café assim. Eu não sou, mas eu gosto de café. Não vivo sem não. Então vamos lá, Germano, para continuar. Perfeito. Sabemos que você estuda essa questão da história das mulheres aí. Explica um pouquinho melhor pra gente. Na verdade, Lucas, esse estudo reflexivo sobre a história das mulheres, no construto de fato histórico, eu comecei a desenvolver no início desse ano por conta de um aulão, né, do Colégio Objetivo, onde
conversando com os coordenadores e com a diretora, eu propus esse tema, né, a mulher no Brasil contemporâneo, a situação da mulher no Brasil contemporâneo. E aí, de fato, eu tive que fazer um mergulho na história para entender por que a mulher, hoje em dia, ela sofre, de fato, com uma diferença salarial, com uma diferença com relação aos cargos, né, com a sua inserção no mercado de trabalho. E eu voltei no tempo, né? A gente pega a maquininha do tempo e volta de novo, tenta compreender, lendo muito, né, de fato, buscando esse conhecimento em livros, em fontes, como foi a evolução da percepção do feminino, né, na sociedade ocidental, principalmente na sociedade ocidental. Porque se a gente for pegar a marca de outra sociedade, por exemplo, da sociedade oriental, a gente vai ver um outro tipo de construção feminina. Então, se a gente for olhar para a mulher e tentar entender a mulher no Brasil, a gente tem que entender que temos heranças, que a nossa percepção do que é o masculino e o feminino vem de uma herança judaico-cristã, né? Primeiramente do judaísmo, e que depois o cristianismo engloba, né, o Antigo Testamento, esse texto, e depois cria um Novo Testamento. Mas a mulher, de fato, desde o início, então, nessa história cristã, né, que é a herança, grande herança da nossa sociedade, ela é uma mulher que tem um posto abaixo da posição masculina na sociedade. Então a mulher, ela vai ser, de fato, subserviente ao homem desde o início da história, né? E se a gente for olhar, de fato, nesse construto, na Bíblia, por exemplo, no Antigo Testamento, a primeira transgressora, né, a primeira que vai violar uma lei divina, de fato, é uma mulher, a Eva, né? E aí, dessa transgressão, a Eva sai como a primeira culpada da história. E olha que interessante, se a gente for analisar até o papel da Eva, ela não é criada da mesma substância de Adão. A gente tem em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, se não me engano, 18 a 22, que a mulher já é criada de uma substância que é advinda do homem. Então, é a costela. E ela não é criada da mesma forma que é feito o homem. Então, ela não é criada na imago Dei, da imagem de Deus, pela imagem de Deus. Ela é uma similitude do homem, ela é semelhante de fato ao homem, né? Então aí a gente já tem um papel dela como subserviente, como inferior ao homem. E esse construto na sociedade judaica, que é paternalista, patriarcalista, passa-se à sociedade cristã, que tem essas mesmas bases, e aí a mulher vai ser sempre sendo subserviente ao homem, todo nesse construto histórico, né, de fato. E se a gente for olhar a evolução, né, da mulher, por exemplo, na Idade Média, né, que é a idade que é o período de 476 a 1453 na historiografia tradicional, a gente vê que essa mulher, ela tem pelo menos 4 modelos. Então, o primeiro modelo que a gente já falou aqui é a Eva, a pecadora. O segundo modelo, que é o modelo inalcançável para todas as mulheres, que é de Maria, né, a Redentora. E por que inalcançável para toda e qualquer mulher? Porque Maria tem 2 características extremamente importantes que as mulheres não conseguem alcançar. Ela é Theotokos, Theo, Deus, Tokos, a que dá a luz, então a que dá a luz a Deus, né, a que deu a luz ao Cristo, ao ungido, ao Messias, ao Filho de Deus, ao próprio Deus vivo na terra. E ela é Paternon, a que dá a luz virgem. Então hoje a gente consegue ter uma mulher, né, por meio de métodos científicos de inseminação artificial, que pode dar a luz, né, sem ter, enfim, o coito. Mas, à época, de fato, isso não poderia acontecer de forma alguma, né? Então, é um modelo inalcançável para a mulher. A virgem, né, que dá luz a Deus, Theotokos, e Paternon ao mesmo tempo. E essa imagem da mulher, ela vai tentar ser seguida, de fato, como modelo de uma espiritualidade elevada, de uma pureza elevada, durante toda a Idade Média. Pela monja, né, pelas mulheres que se tornam castas e voltam, então, sua vida toda para Deus. E depois desse modelo, a gente vai ver outros modelos, por exemplo, na Idade Média, que vão rebaixar a mulher, que é o modelo de Madalena, por exemplo, a Maria de Magdala, Maria Madalena, que é o modelo da prostituta, né? Esse vai ser um modelo que vai também atravessar a história das mulheres, que é aquela a qual o Messias dá a redenção, dá o perdão, né? Então a gente tem o modelo de Maria no primeiro momento, o modelo da prostituta, Maria Madalena, no segundo momento, aliás, Eva, Maria, Maria Madalena, então 3 modelos. E a gente tem mais pelo menos 2 modelos na Idade Média que vão ser também herança da nossa civilização, que é a bruxa, né, do final da Idade Média, que é a mulher que faz o pacto com o diabo,
né? E aí consegue poderes para seduzir os homens, e a mulher ardilosa, a dama da corte, que também usa dos seus subterfúgios, a beleza, o charme, para tentar convencer os homens e para tentar casar com um bom cavaleiro ou com um bom nobre, né? E por aí, né, a gente consegue ver que esses modelos, então, com relação à mulher, vão sendo gestados durante a Idade Média e depois vão começar a tomar um outro rumo na Era Moderna, né? A mulher burguesa vai ser um pouco mais, digamos, mais livre para tentar entrar no mercado de trabalho. Mas nada comparado com o que a gente vê hoje também, com onde a gente vê esse preconceito continuando, né? Essa ideia da mulher ser subserviente, ser inferior, continuando na nossa sociedade, infelizmente. Mesmo com tanta informação. Assim. Mesmo com tanta informação, mesmo a gente vendo, por exemplo, isso são dados, né? A gente não pode... a gente não consegue mentir pelos dados, né, de pesquisas. As mulheres assinam por quase 70%, de 70% a 73% das pesquisas no Brasil. A maioria do corpo docente que a gente vê formado, normalmente são feitos por mulheres, né? E por que então a mulher tem uma inserção tão complicada no mercado de trabalho? Ou a mulher tem que ganhar menos, ou discursos agora que a gente escutou há pouco tempo, que a mulher não deve fazer ensino superior para não ser, de fato, superior ao homem. Isso não pode, né? A gente não está vivendo, né, há 1000, 2000 anos atrás, né? Mas é uma herança que infelizmente se perpetua, né? Então existe uma preocupação muito grande com a questão da mulher, existe uma preocupação muito grande com a violência contra a mulher no Brasil contemporâneo. A gente vê que os índices de violência contra a mulher subiram, né, desde o início do ano, os índices de feminicídio também subiram. Então essa pesquisa que eu fiz veio ao encontro disso, de tentar pensar por que hoje, no século XXI, né, em 2019, a gente tem ainda uma herança tão pesada, tão atrasada com relação à mulher na contemporaneidade, seu papel não só como mãe, como dona do lar, mas sim de uma mulher independente, de uma mulher que está dentro do mercado de trabalho há muito tempo e que deve ser tratada de fato sem nenhum demérito, da mesma maneira que qualquer homem é tratado, né? Enfim, qualquer posto de trabalho. Com certeza. Vamos lá, eu vou até explicar para o pessoal em casa então, já entendeu? Para o pessoal que está assistindo. Nós vamos fazer uma pergunta agora que aparentemente o Germano já respondeu, mas ele disse pra gente que tem muito mais coisa para dizer aqui. Então vamos lá, Germano. Explica aí pra gente, pro pessoal que está assistindo, como que foi a evolução historicamente da mulher na sociedade? Então, como eu disse, eu não respondi, né? Eu só permeei esse assunto, mas é uma evolução baseada em luta, né? Em busca por direitos, né? Desde a antiguidade, novamente, voltando no tempo, a mulher, como eu disse, é subserviente ao homem, e com essa ideia da subserviência, a mulher, por exemplo, na Grécia Antiga, na Atenas clássica, vamos pegar o berço da democracia, cidade-estado de Atenas, ela não é cidadã, ela não participa da vida política, né? Aristóteles vai falar do homos políticos, mas de fato a mulher não participa da vida política. Depois, se a gente for ver a mulher, por exemplo, na sociedade romana, que vai legar também muito das nossas heranças legais, enfim, de costumes, a mulher, ela cuida do domus, cuida da casa e, de fato, participa muito pouco da vida política ou da vida religiosa. Da vida religiosa, ela tem um papel, de fato, importante, porque ela vai ser uma sacerdotisa, ela vai ser uma virgem que pode fazer cultos, mas da vida religiosa, pouco. Como eu disse, na Idade Média, a mulher vai ter aqueles modelos que a gente falou aqui, mas, de fato, não vai ter direitos. A busca, a conquista pelos direitos das mulheres começa com a mulher burguesa durante a Idade Moderna. A inserção dessa mulher por meio no mercado de trabalho, por meio da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, e a gente tem que falar que é uma inserção também muito bruta, né? A mulher é explorada, como as crianças são exploradas, como os trabalhadores são explorados, a gente não tem direitos de fato, né? E aí, por exemplo, a mulher começa a ganhar direitos não por uma benevolência masculina, né? Não é um homem que acordou um dia, foi lá e falou assim, olha, eu vou assinar uma lei aqui que vai dar direito para as mulheres. Não, de fato não, né? A mulher, ela começa a ganhar direitos por meio de lutas. Por exemplo, a luta das sufragistas inglesas em busca do voto feminino no início do século XX, né? No início de 1901, 1915, né? Por aí. E a mulher começa a conquistar direitos por meio de luta. Essas sufragistas enfrentaram de frente, de fato, a polícia, né? Foram presas, mas essas manifestações deram certo.
No Brasil, por exemplo, a mulher começa a ter direito de voto em 1932 e começa a votar de fato em 1934. Mas, pasmem, amigos, né? A mulher vota, só que se ela for casada, ela só vota com autorização do marido. Né? Da mesma forma que a mulher, se ela for casada, para deixar o país, se ela quiser fazer alguma viagem, ela tem que ter autorização do marido. E aí essa luta continua, a gente tem os movimentos feministas da década de 60 e 70, colocando a mulher em outro patamar, essa luta da mulher em outro patamar, que é extremamente importante nessa marcha histórica, e isso continua até hoje. E, normalmente, por mais que a gente fale que a mulher, a Constituição Federal de 88 assegura igualdade entre homens e mulheres, a gente vê que a mulher, de fato, não ocupa o mesmo espaço ou é subserviente, ela é jogada como uma imagem de que ela não consegue desempenhar as mesmas funções com a mesma qualidade que os homens. Isso é uma mentira muito grande. Eu digo que elas desempenham as mesmas funções e às vezes muito melhor. Às vezes não, na maioria das vezes muito melhor que os homens. Então é uma luta, uma história de luta por direitos. Por exemplo, a lei do feminicídio aqui no Brasil, a Lei Maria da Penha, promulgada em 2006, ela só aconteceu de fato porque Maria da Penha Maia Fernandes sofreu 2 atentados, né? Seu marido tentou matá-la 2 vezes, uma vez com tiro e outra vez eletrocutada. Então, por exemplo, a gente tem uma lei que defende a mulher porque uma mulher quase foi à morte, num caso. O próprio Dia Internacional da Mulher também, exatamente. Então, a história da mulher e a mulher no mundo contemporâneo, a gente pode dizer que é uma história da luta por direito, de luta por direitos femininos, luta por direitos das mulheres, de fato. Nunca uma história da benevolência masculina sobre a mulher. E é importante a gente falar também que normalmente a visão do feminino na história, ela é construída pelo olhar masculino. São homens, né, nesse construto histórico, na maioria das vezes que escrevem, na maioria mesmo das vezes que escrevem sobre as mulheres. As mulheres vão começar a ter uma autonomia de escrita só a partir da modernidade. Então é o olhar masculino sobre o feminino sempre. E aí isso gera outros tantos problemas que a gente pode refletir, a gente pode pensar e pode desmembrar isso depois. Então tem muito pano pra manga aí. Tem muito. Dá pra passar o dia inteiro aqui. Dava pra passar. E o interessante é a gente pensar assim, que as mulheres têm que, de fato, né, continuar com essa luta. Né, porque é uma conquista são conquistas, aliás, que não se podem perder no tempo, de forma alguma. Pra fazer um adendo aqui, e hoje, a gente em outro momento, elas estão ali nos bastidores ali, mas hoje é a primeira vez que elas participam, que elas vêm com a gente até um momento de gravação. Né? Então, tanto a minha esposa quanto a esposa do Lucas estão ali, depois a gente vai lá fazer uma brincadeirinha com elas, ver se elas topam, né? Que é interessante. E coincidentemente, né? A gente falando de mulher. Exatamente. E nossas esposas estão ali, acho que é bacana. Então beleza, pessoal, essa foi a entrevista com o Dr. Germano aqui, muito rica, mas ainda tem muito assunto ainda que a gente pode voltar a falar um dia. Germano, muito obrigado por ter aceitado esse bate-papo. Tem mais algum recadinho que você queira deixar aí pro pessoal? Eu acho interessante falar sobre religião, religiosidade, é claro, foi o tema que eu desenvolvi nas minhas pesquisas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, mas a história das mulheres, de fato, é o que me chama a atenção hoje em dia, né? Tem professores da Unesp também, são especialistas nisso, e eu digo que o que me motivou também a trabalhar com a história das mulheres é que eu fui criado por 3 mulheres, né? A minha santíssima trindade, a minha avó, Nena, a minha mãe, Regina, e eu chamo de mãe também, mas é minha tia, Vitória Esteves. Então as mulheres tiveram sempre presentes na minha vida, mulheres de muita força, né, que de fato me deram oportunidades, me deram um conhecimento, né, a chance de acessar um conhecimento que talvez eu não teria, né, se de fato não tivesse sido criado por esses três anjos na minha vida, de fato. Né. Gostaria de agradecer muito, né, ao Lucas e ao Luciano pela oportunidade de estar aqui falando. Né, e é isso, de fato. Igual a Xuxa, mandar um beijo pra minha mãe. Ela sabe que as duas, né? Minha avó Nena faleceu há algum tempo, mas as duas sabem que eu amo elas de coração e daqui a pouco eu vou estar, vou palmitar ou visitá-las, exatamente. Isso aí, bacana. E muito obrigado também ao pessoal da cafeteria aí, que agora está nessa parceria com a gente. Trouxe a nossa cortesia aqui, muito bacana, um cafezinho coadinho na hora. Excelente. E um cafezinho. Bom, se
você que assistiu aí, ficou com água na boca, pode vir provar. Que Exatamente. É muito bom. Então, Raoni, muito obrigado pela oportunidade, pela parceria. Valeu. Cafezinho com a Dinho na hora tava muito bacana. Gostoso? E voltaremos em breve, hein, pessoal? Então, venham pra cá também, Madalena Cafeteria, várias opções de café e outras novidades pra vocês aí. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço aí a honra da visita do programa e sucesso. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Valeu. Não, a gente não vê nada. Não, vocês nem sabem. Bom, pessoal, hoje a gente falou sobre mulher e história da mulher. E espontaneamente, por mais incrível que pareça, as nossas digníssimas esposas, a Verônica, minha esposa, a Mariana, esposa do Lucas, estão aqui com a gente hoje também. E vão aparecer a primeira vez. E futuramente, quem sabe também, vão fazer gravando vídeo com a gente. Quem sabe? Beleza? O cachê é bom? Ah, aqui não tem cachê.